Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como hoje impacta o seu amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamacia, jornalista aqui da CBN. Oi, Marta. E Carol, vamos lá, né, para mais um assunto interessante aqui. Boa, hoje o tema é geopolítica da inteligência artificial. Recentemente, né, Marta, a empresa americana Anthropic suspendeu dois dos seus modelos de IA após receber uma determinação do governo dos Estados Unidos alegando questões de segurança nacional. Né? Aí a ordem impedia que qualquer cidadão estrangeiro tivesse acesso aos sistemas. Com isso, a empresa decidiu desativar os dois modelos para todos os usuários. Dias antes, Marta, o presidente Donald Trump tinha assinado uma ordem executiva que criava mecanismos para avaliar possíveis riscos à segurança nacional antes da divulgação de qualquer novo sistema de IA. Essa notícia mexeu muito com todo mundo, né? E aí vem mostrando a inteligência artificial cada vez mais virando esse assunto de segurança, soberania nacional, né, Marta? É isso, Carol. É a primeira vez que o governo americano restringe não só hardware, né, que ele fazia isso com hardware e com chips de maneira geral, agora também modelos avançados por causa de estratégias e segurança nacional. Nesse caso, por que que a Anthropic teve que tirar todo mundo? Porque ela não conseguia selecionar quem que estava onde, né? Então, olha a diferença que tem. Até agora, você, para usar uma IA, bastava ter internet e você assina ou conecta. A partir de agora, talvez a IA que você vai usar depende da nacionalidade que você tem, aonde você está localizado, outras características, e isso fragmenta. Essa é uma das coisas que acontece, né? Então, olha só, o raciocínio do governo americano é que a IA está no mesmo nível de tecnologias nucleares, criptografia avançada e semicondutores. Então, com isso, ela passa a ser as IAs de fronteira, que são essas super avançadas, ativo estratégico nacional. Esses modelos muito avançados, por que que eles passam a ser ativo estratégico? Porque eles ajudam a descobrir vulnerabilidades. Você lembra que em algum momento aqui a gente falou do Mitos? Que o Mitos, em algumas horas, descobriu milhares de vulnerabilidades. Então, isso é um fator, e ajuda também a consertar essas vulnerabilidades, né? Então, a parte de pesquisa militar, a inteligência, obviamente, e desenvolvimento tecnológico. Então, quem tem IA, lembra, IA é inteligência. Os modelos mais inteligentes conseguem desenvolver todo o resto, né? E especialmente porque a gente está vivendo também uma guerra fria de tecnologia e o medo do governo americano é a China, né? Mas é engraçado que com essa atitude, você acaba fazendo com que os outros países também vão atrás de tentar desenvolver as suas, porque se você bloqueia e a avançada, a China provavelmente vai ir até mais avançado. E no passado já aconteceu isso, de o governo americano bloquear acesso a, por exemplo, da Nvidia, acesso a determinados tipos de hardware, e aí a China começa a desenvolver e acaba adquirindo, né, uma competência nisso também. Então, foi caracterizado como tecnologia sensível de exportação, como da mesma forma que são os chips da Nvidia e fabricação de semicondutores. Então, que nem eu falei, muda a natureza, né? Você começa a ter que, para acessar uma IA agora, vai depender da sua nacionalidade, localização e alinhamento geopolítico, porque agora vai começar a ter os blocos, né, de maneira geral. Isso é uma mudança profunda. Consequências disso. A primeira delas é fragmentação da IA. Então, você vai começar a ter a IA americana, a IA chinesa, a europeia, a IA específica de cada região, cada uma com as suas regras, limitações e acessos diferentes. E aí começa um novo termo que é soberania de IA. Quem tem ou quem está relacionado com a soberania de IA, e empresas como a Francesa Mistral já começa a usar isso como argumento. A gente precisa ter a nossa autonomia aqui para conseguir né, entrar nesse jogo. O segundo impacto é corrida global por autonomia tecnológica. Então, os países começam a buscar investimentos para modelos próprios, data centers próprios, chips próprios, infraestrutura própria, do tipo, e se amanhã eu perder acesso a IA desse determinado país, né? O que sustenta o meu negócio? Então, você começa a ficar preocupado e você começa a ir atrás de ter autonomia em algum grau. 3, a verificação de identidade para usar IA. Então, esse também é um outro, na parte de sistemas financeiros, tem um termo bem comum que é Know Your Customer, ou seja, para ter acesso, você tem que saber quem é a pessoa que está acessando. Hoje, para IA, isso não era uma coisa necessária, mas agora vai ser tipo comprovar nacionalidade, localização e organização que você está vinculada, né? Quarto,
deve, que nem eu falei agora há pouco, fortalecimento da China, porque a China tem que começar a desenvolver coisas específicas lá para conseguir, né, as restrições excessivas podem incentivar que ela desenvolva e outros países também. E a IA vira tema central de geopolítica. Se a gente for fazer um comparativo com o passado, é um caminho parecido com o petróleo no século XX, depois energia nuclear, Guerra Fria, eu cresci durante a Guerra Fria, então eu lembro nessa questão e a gente teve vários momentos críticos durante a Guerra Fria. Aliás, a energia nuclear é o primeiro momento que a humanidade já adquire, a gente falou isso em algum episódio aqui, acho que no de guerra, adquire poder de destruição global, né? Ou seja, de extinção, talvez até da humanidade. Depois veio os semicondutores, essa última década, e agora é o controle de chip, data centers, modelos, infraestrutura computacional, ou seja, a IA. Até teve uma pergunta interessante que me fizeram essa semana, né? Mas a IA vai controlar então tudo? Eu falo, não, quem controlar a IA controla tudo. Então a questão aqui é quem que consegue controlar a IA, e nem sei se a gente consegue, né? Mas tá todo mundo tentando. Quem que controla as IAs mais poderosas para controlar o restante também. Então, se essa tendência continuar, né, de a gente ter as restrições das IAs mais avançadas em tudo quanto é lugar, a próxima década deve ter a Guerra Fria da IA acentuada, provavelmente é isso que vai acontecer. O Brasil, né, para a gente passar hoje, a gente tem um convidado aqui para passar a palavra para ele, que é excelente, a gente vai falar de Brasil e a importância disso. O que significa isso para o Brasil? Como o Brasil está posicionado nisso? O sinal claro para o Brasil é não depender exclusivamente de um único fornecedor de IA, né, porque a gente realmente pode ter um corte de um lado ou de outro, então você tem que conseguir se virar. Desenvolver competência nacional de IA, passa a ser importante. Investir em infraestrutura e formação de talentos. A gente tem falado disso também aqui bastante, como que a parte de talentos nessa área é fundamental. E criar acordos com múltiplos blocos geopolíticos aí, né? Então, não ficar só com os Estados Unidos, mas tentar ter acordo com os Estados Unidos, China, com todo mundo, né? Bom, então agora eu vou colocar aqui na conversa o nosso convidado especial, que é o Nelson Leone, CEO da Wide Labs, uma empresa de inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, Nelson. É um prazer ter você aqui no Futuramente. Obrigado, Carol. Obrigado, Marta, pelo convite. E, poxa, o tema que vocês começaram a falar aqui é realmente importantíssimo e a gente está dentro desse contexto mesmo. Exato, a gente quer entender agora o papel do Brasil, né, nessa história. Se o Brasil deve ou não investir em inteligência artificial. Vocês, na Wide Lab, vocês têm como clientes governos, empresas, organizações. Você acha que eles estão preocupados com esse tema de localização de dados, dependência das plataformas estrangeiras, soberania tecnológica? Teve alguma mudança nisso nos últimos tempos? Teve uma mudança gigantesca, na verdade. Eu acho que a gente aparece muito mais quando a gente lança o nosso primeiro modelo. A gente não é uma empresa só de modelos, mas a gente lança o nosso primeiro modelo, que é o Amazônia. Ele foi lançado no dia do lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, no dia 30 de julho de 2024, então 2 anos atrás. E a gente falava de soberania, a gente falava de senso de pertencimento e controle. E não era tão relevante esse tópico à época. Eu acho que o contexto político global, o caminho, como é que a IA está avançando e a penetração dela em todo tipo de indústria, ele trouxe essa preocupação e relevância em relação, você não pode ser só dependente tecnologicamente de alguém que se desliga a sua API, de uma hora para outra você deixa de ter os seus Tira da serviços. tomada, acabou. Ainda nem da tomada, pode ser só cortar, ou aumenta uma taxa, aumenta o custo, porque a gente pode estar falando não só de dependência tecnológica, mas assim, muda a sua precificação, ou seja, causa uma dependência. E a gente viu uma evolução muito grande desse tópico nos últimos meses, e como eu falo que a gente está dentro desse contexto, porque a WIDE, ela defende dois pilares que para a gente tem que ser inegociáveis. Um é soberania, e o outro é segurança desses dados, você ter o controle dessas informações. O que que isso na prática significa de tudo que a Marta falou agora? É que há uma preocupação sim aqui no Brasil, mas não somente no Brasil. A gente hoje atende outros países aqui na América Latina, de que eu não posso ter uma dependência, eu tenho que diversificar, mas eu tenho que ter algo que eu controle. Eu tenho que ter algo vivendo dentro do meu país. Significa que eu tenho que ter máquinas aqui dentro, eu tenho que ter modelos que eu posso ter acesso, eu posso fechar, eu posso controlar o botão ligar ou desligar. Eu tenho que pensar em soluções que, dependendo do nível de soberania e segurança, eu vou fechar mais ou não. Exemplo, o governo, por exemplo, todos os nossos dados mais críticos do cidadão. Pô, é legal eu consumir por API aberta? Eu nem posso fazer isso, senão eu estou compartilhando essa informação com sabe Deus quem seja. E essa preocupação hoje de fato existe e está sendo executada.
Talvez não na velocidade que a gente acredita que precisava ser feito, mas existe sim essa preocupação e é um tópico extremamente relevante. Quais são os diferenciais que você acha de uma IA brasileira? E qual que é a importância de uma IA brasileira para o futuro, por exemplo? Eu acho que uma coisa que a gente perdeu algumas corridas, tá, Carol, ao longo do tempo. A gente perdeu a corrida da internet, a gente perdeu várias corridas. A da IA, a gente não está tão atrás, não. Porque eu acho que o diferencial do que a gente tem de ter uma IA, eu acho que é mais do que ter uma IA brasileira. Vamos pensar num sistema de IA. O Jensen, que é o CEO da NVIDIA, ele fala que IA tem 5 camadas. Que ele fala do five layer cake lá, né? Então tem a camada de energia, tem a camada de chips, infraestrutura, modelos e aplicações e frameworks. Então essas 5 camadas. Idealmente, a gente tem que ter o controle dessas 5 camadas. Nem que eu não tenha a minha máquina, mas eu vou ter essas máquinas vivendo aqui dentro. E os diferenciais eles começam a acontecer desde essas camadas mais baixas. O Brasil, como foi muito bem falado aqui, a gente tem energia limpa e renovável, a gente tem espaço para colocar máquinas e data center. A gente tem volume de dados e de processamento. A gente tem muita gente e a gente tem muita necessidade de utilizar serviços tanto públicos quanto privados dentro desse contexto. Na camada de modelo, ter um modelo que você possa retreinar, fine-tunar, adaptar para o seu contexto. E aí imagina que eu não estou falando de um modelo brasileiro. Eu estou falando de um modelo para o governo X, eu estou falando de um modelo para uma empresa Y, modelos que vão ser cada vez mais próximos da minha realidade. E as soluções elas vão funcionar ali dentro. Isso tem a ver com o nosso idioma, com o conhecimento nosso. Quando a gente lançou a Amazônia, teve uma crítica que foi falado que o Amazônia tinha um viés brasileiro. Eu falei, cara, isso é o maior elogio que eu podia receber. Ah, mas ele fala como brasileiro? Assim, Pois é. ele conta a história sobre a ótica do Brasil, não a ótica americana. Não é. Essa, inclusive, é a ideia e o objetivo. Ele tem viés e ele é 100% enviesado como o Brasil. Só que isso tem... A gente nunca teve oportunidade. A gente sempre teve que adotar tecnologias e se adaptar àquela tecnologia do jeito que estava. A gente está tendo a oportunidade de personalizar algo para a gente, adequar às nossas necessidades. E mais do que isso, a gente tem condição de liderar regionalmente isso. Então, o que a gente hoje faz no Brasil, o que a Wide faz, e não é só a Wide que faz, tem outras empresas, mas o que a Wide está fazendo, a gente está levando tecnologia brasileira para fora do país. Porque esse contexto político global ele ajuda a gente numa coisa. Como está muito polarizado, se você tem tecnologia, não precisa ser a Ferrari, mas eu tenho um Porsche bom, eu tenho uma tecnologia boa e ela consegue ser implementada num benchmark brasileiro, ela vai funcionar lá fora. E eu não estou dentro desse polo, eu consigo levar e ter muito mais entrada. Então a gente não está nem discutindo só a capacidade do Brasil, mas a capacidade do Brasil, talvez, de liderar regionalmente esse avanço. Essa é uma vantagem dessa fragmentação, né? Que você consegue realmente tirar a visão só de estar entre os tops lá, alinhado com um com o outro, e você quer ter uma autonomia numa coisa mais segura, então tem uma segurança maior nesse contexto. E até para quem está ouvindo a gente saber que às vezes não é tão óbvio, né? Que nem o Pix, que é uma solução fantástica que o mundo inteiro elogia, mas o processo de transformação digital do Brasil a gente também é bem mais avançado do que a grande parte dos países da América Latina. Então, a gente às vezes não tem essa noção que o país é gigantesco e parece que tudo que está aqui é fácil para todo lugar do mundo, mas não é. Quando você vai para essas outras realidades, você vê que está num outro grau. Então, o Brasil já tem essa relevância regional bastante grande. Mas a gente já ouviu muitas vezes, né, esse discurso assim, por exemplo, você tem que apostar no que você é forte, né? E o Brasil jamais vai conseguir competir com empresas como o OpenAI, a Anthropic, etc, para desenvolver as IAs. Mas por outro lado, a gente pode desenvolver provedores para terras raras, fontes de energia limpa. O que você acha que vale mais nessa corrida de IA? Você concorda mais ou menos com isso? O que você acha que... Eu concordo parcialmente, tá? Porque eu acho que a visão que a gente tem, e aí eu vou dar um exemplo, uma analogia completamente distinta, mas para vocês entenderem. Eu acho que todo mundo que está escutando a gente tem seu smartphone. Me diz você que tem seu smartphone se você usa muito diferente de 3, 4 anos atrás do seu celular de hoje. Com as tecnologias. Ah, mas ele tem mais um monte de tecnologia. Não sei nem quais são as tecnologias novas. Ah, a câmera melhorou, tudo melhorou. Na prática, para você ter uma muito boa IA, você não precisa do modelo de mais última geração para você fazer o que a gente mais precisa, que é gerar mais eficiência para um serviço público, gerar mais processamento de dados para tais coisas. E quanto mais adaptado aquele contexto de IA para a minha realidade, ele vai trazer mais resultado. E eu vou trazer um outro exemplo interessante. A gente desenvolveu, um dos projetos que a gente desenvolveu foi com o Ministério Público do Rio Grande do Sul.
E esse projeto, ele foi apresentado num use case global na NVIDIA ano passado, e ele chamou a atenção de El Salvador, que estava desenvolvendo projetos lá dentro. Veio uma comitiva e a gente está começando um projeto de benchmark, 100%, eles vieram, olha, o que vocês estão fazendo aqui, a realidade de vocês de Brasil, de benchmark, de desafios, não é a mesma da Noruega, da Suécia, dos Estados Unidos ou da China, é a realidade da América Latina. Então, para a gente adaptar uma tecnologia que vocês estão desenvolvendo, que funciona bem no Brasil, para mim é muito melhor do que eu desenvolver essa tecnologia baseada em algum outro país do mundo. Então, eu acho que a gente tem que para tirar um pouco desse complexo de vira-lata, que tudo é melhor de fora, a gente faz muita coisa boa aqui dentro e a gente não precisa estar no estado da arte de modelos para a gente conseguir entregar algo que atenda às necessidades que a gente tem aqui dentro. Isso é interessante mesmo. E quais vantagens competitivas que você vê no Brasil, né, concretas? Então, por exemplo, energia, infraestrutura, quais mais? Eu acredito que, e aí falando, eu acho que são duas questões que são até para a gente pensar. Uma coisa que nos surpreendeu nesses alguns anos que a gente está dentro dessa jornada de IA foi, imagina que a IA hoje se discute muito ROI, por exemplo, tá? O retorno de investimento. Eu coloco um caminhão de dinheiro e o retorno não está vindo. Ou não está vindo para tudo que a gente faz. A gente descobriu que, por exemplo, no setor público, os problemas que o setor público tem, não é que eles descobriram hoje que eles têm, são problemas que a gente sabe há, sei lá, décadas. E quando a gente chega lá com uma solução que resolve parte desses problemas, pelo menos, ele olha, não, isso aqui já estava tudo mapeado. E aí, o foco que a gente está tendo, por exemplo, com os nossos clientes do setor público é redução de custo, melhora de eficiência. Imagina que eu vou fazer um investimento, eu vou gerar mais resultado, mais impacto e vai gerar uma economia de custo gigantesca, que é uma fórmula que a gente nunca teve. Eu até fiz uma palestra nisso global e eu falei, olha, que me desculpem esses países nórdicos, o pessoal que meio que zerou o joguinho do setor público, e a melhora vai ser quase nada. A gente, uma melhora de nota 6 para nota 8, eu estou mudando a vida de milhões de brasileiros e estou gerando uma economia. Então, eu acho que um dos diferenciais, a gente não tá tanta coisa resolvida e aí ela pode ter um impacto gigante na gente. Essa é uma questão. A gente tem uma mudança de impacto de país, o que a IA pode fazer, internamente para a gente. O segundo, sim, a gente tem energia limpa e renovável. A gente é independente, então a gente é relativamente neutro nesse contexto político que está acontecendo como um todo. Então, nunca foi tão bom ser brasileiro em relação ao que a gente está levando para fora, porque a gente não está polarizado e a gente consegue levar a tecnologia. A terceira, tem muita gente boa aqui dentro. Eu tenho muito orgulho da empresa ter 100% base de cientistas brasileiros. Todos brasileiros. Até repatriados, que a gente não é literalmente repatriado porque eles continuam morando lá fora, mas eles trabalham para a UAID. E mostra que a gente tem capacidade. E a gente faz muito, mas muito mesmo com pouco. E esse passa a ser um diferencial competitivo. O terceiro é preço. A gente, em competição, esse câmbio, diferença e tudo que a gente consegue entregar, passa a ser um diferencial competitivo bem interessante. A gente é barato no que a gente faz, proporção ao que tudo está sendo desenvolvido. E o que é testado aqui, ele tem benchmark global. Porque não é qualquer coisa que você faz que gera 100 milhões de acessos num mês, não é qualquer país que faz. Eu tenho um último comentário, a gente foi fazer no Chile, a gente foi apresentar para uma autoridade no Chile e eles não sabiam de onde a gente era. Falaram, olha, mas eu quero saber se você tem capacidade de rodar em 17 milhões de chilenos. Eu falei, eu venho de São Paulo. Ela, não, então acabou a discussão, a gente pode ir para avançar, mas é verdade, sabe? Então a gente vence tantos desafios que são benchmarks que podem ser utilizados para fora. Isso tudo, quando eu começo a colocar dentro da mesma estratégia, poxa, peraí, eu passo a ter diferenciais competitivos que, se bem alocados, aí eu não posso demorar para aprovar certas regulações, eu não posso demorar para gerar essa capacidade, eu consigo escalar bem. Que não é questão só de você aumentar a inteligência, né? Porque quando a gente fala dos modelos, tá aumentando a inteligência para competir. Mas o que ele falou do smartphone é verdade em um monte de área. Uma vez eu lembro que, muitos anos atrás, acho que 2018, por aí, eu estava num evento do MIT e eles falavam sobre os carros. O que adianta seu carro fazer de 0 a 100 em 3 segundos? Ninguém usa isso. A gente não quer isso. A gente quer, na realidade... E uma vez também eu vi uma palestra sobre desenvolvimento de telefone celular e as pessoas falavam, não, porque o próximo celular vai ser transparente, vai ser isso. Aí tinha uma empresa argumentando, mas a gente quer que dure mais bateria. A gente não quer que seja transparente ou que seja, sei lá, XYZ. Ainda tem muita coisa para consertar, que aí é onde entra o que ele falou de
do Brasil ter muita coisa que pode melhorar a produtividade que impacta a vida. E eu lembro também um evento que eu participei junto com o Wesley do TCU, que foi convidado nosso aqui, antes da IA generativa, né, começar a bombar, eles já usavam IA para tentar melhorar a produtividade no TCU, porque às vezes você não tem recurso para tudo isso. O Brasil é um país gigantesco, né? E aí eles já tinham resultados incríveis de coisas que eles estavam conseguindo fazer, de fiscalização, de ajuda, né, de gestão para os órgãos, usando IA naquela época, e tinha um monte ainda que dava para. E eles mostravam as curvas de produtividade, o que era possível fazer com a mesma equipe, sem aumentar a quantidade de pessoas, né? Muito bom. Que decisões estratégicas vocês tomaram recentemente, pensando nos próximos 5 anos, assim, vendo tudo que está acontecendo nos últimos meses? Bom, deixa eu respirar fundo, que assim, a gente não olha 5 anos, tá, Carol? Não, é assim, dentro do mundo da IA, 5 anos é... A gente brinca que a gente vive em ano de cachorro. Então, pensando em 5 anos, eu tô falando 1 ano e meio, 2 anos ali na frente, tá? No máximo. Adorei o ano de cachorro. É porque, imagina, tá, assim, eu acho que para todo mundo lembrar, outubro de 22, novembro de 22, sai o primeiro GPT publicamente. Cara, o que que a vida mudou em 3 anos? Alguém em junho de 22 falaria o que aconteceria em 5? Não dá. Então, pra gente, eu acho que decisões estratégicas, primeiro a gente entendeu que a gente precisava montar um ecossistema que não trabalhar sozinho individualmente, entender, e esse ecossistema passa por universidades, para oferta de recursos humanos, para a gente formar gente nova, e uma coisa que a gente está vivendo muito bem legal disso nada como você ter a prática para o cara aplicar, para o PhD aplicar e tudo mais, e a gente está no edge da inovação. O segundo, garantir infraestrutura para a gente, por meio desses parceiros, Oracle, NVIDIA, Dell, todos Vocês os são parceiros. parceiros deles, né? Somos Até para parceiros criar a Wide Labs, vocês usaram as. A gente usou, exatamente. A gente usou máquinas deles porque a gente não tinha dinheiro e capacidade para gerar o treinamento dos modelos. E o mais importante, eu acho que para a gente tomou uma decisão que efetivamente nós somos chama Sovereign AI, como se, em inglês não é a tradução literal, mas é como se fosse uma fábrica de inteligência artificial soberana. O que é isso na prática? Eu entendi que para eu fazer você governo, independente do país, evoluir, para eu fazer você empresa, enterprise grande, você ter a sua própria IA, eu tenho que compartilhar tecnologia, eu tenho que desenvolver junto com você e gerar escala e te dar o controle da chave. Você tem que controlar isso tudo. Desde que a gente fez isso, a gente começou a ganhar uma atração gigantesca. Porque as empresas, não é só o governo, não, as empresas estão preocupadas. Pô, onde é que meu dado está indo? Esse monte de licença que eu adquiri agora do provedor tal, eu estou subindo um monte de informação ali, está 100% segura essa informação? Ela está sendo usada para treinar alguma coisa? Para onde essa informação está indo? Eu tenho controle, taxa e tudo mais. Então, há uma preocupação das empresas, ela tem muito mais controle em relação a isso. E a gente entendeu que se eu sou a empresa que estou inovando de IA e eu consigo, junto com eles, desenvolver e resolver boa parte dos problemas, é muito grande. A outra se a gente for na prática e começar a olhar os desafios que a maioria das empresas tem, elas são muito similares. Eu vou ter um agente conversacional com IA que vai interagir para venda, para atendimento ao público, para RH, mas continua sendo uma tecnologia de conversação. Eu tenho parte de back-office, também não vai mudar muito. Então, o que a gente entendeu? Eu preciso ter tecnologias inovadoras para as aplicações serem adaptadas. Eu não quero nada white label. Quando eu sou governo, eu não quero algo que vem pronto, eu sou obrigado a me adaptar. Se eu sou governo, eu sou uma empresa, eu quero algo o mais adaptado para mim. E isso gerou muito mais atração. E não só no Brasil, viu? Fora do Brasil também. Mas nos governos, nas universidades e nas empresas, o que você vendo agora, você acha que eles precisam investir para aumentar essa relevância do Brasil, né, no mercado global de IA? Eu acho que, vamos falar de empresas primeiro. Acho que o primeiro desafio, que é diferente do setor público, a pessoa não tem que entender de IA. Ela tem que entender do negócio dela, isso não vai mudar nunca. Tá? Então, tem muita gente que chegava para mim, preciso implementar IA na minha empresa porque aprovou no board. Falei, mas para quê? Não, a gente precisa implementar IA. E vida que segue. Aí vai ver o ROI, por isso que a conta não fecha. E aí a gente fala assim, cara, você precisa conhecer muito bem o seu negócio, entender o que pode ser escalado, o que pode ter redução de custo, o que é um desafio que você tem de enxugar gelo que você não resolve. Isso definido, você vai saber exatamente a tecnologia para você resolver. Esse é um mantra aqui, né, Marta? Essa O questão tempo de todo. saber qual é o seu problema. Qual é Né? o seu problema? Porque senão não adianta ter tecnologia. Não tem milagre. Assim, se você não sabe do seu negócio, e aí que eu falo essa distinção um pouco do setor público, porque o problema está identificado há muito tempo. Não é esse governo, aquele governo. É um problema de muito tempo.
Então, essa é uma questão. A outra é sim investimento, e o investimento tempestivo. Eu não posso demorar 1, 2, 3 anos para fazer esse investimento, senão aí sim eu fico para trás. E aí um exemplo para vocês, tá? É, a, a NVIDIA, ela lança, e aí falando da NVIDIA especificamente, nesse caso, ela lança vários tipos de máquina a cada ano. E essas máquinas aumentam a capacidade de processamento em dezenas de vezes. Hoje, a gente tem, em grande maioria no Brasil, máquinas que são de 2021, de 2020, Nossa. 2022 no máximo. Então, a capacidade de processamento de modelos dentro dessas máquinas, elas acabam sendo um limitador. E se eu discuto, eu quero ter mais... A minha visão é, quanto mais a gente pensar numa parceria público-privada, não só deixar o governo fazer isso, porque o governo é mais lento, e é mais Não lento, tem ponto. jeito. É. Então, eu oferecer recursos ou oportunidades para que a gente consiga trabalhar em conjunto, como no caso a gente está trabalhando, mas tem muita gente grande podendo fazer, para trazer mais máquina, para ter... Porque o que eu não gostaria que o Brasil fosse só é um provedor de data center para empresas estrangeiras. Isso. A gente não está relevante, a gente só está sendo o chão, a gente é um aluguel de terra. Não é isso que a gente quer ser. E se a gente tem capacidade de trazer isso, eu ativo todo o ecossistema, porque eu dou capacidade para as startups começarem a usar, treinar, desenvolver ferramentas em máquina com processamento melhor. Eu preciso de uma regulação. Ser empresário e trabalhar sem uma regulação definida é uma área cinza que te dá um frio na barriga. Só que essa regulação ela não pode vir também cortando tudo, senão você inibe o empreendedor, inibe a inovação, você tem que aprovar, mas precisa aprovar. E a gente tem leis que ainda não foram 100% aprovadas. Eu acredito que assim, se a gente demora mais 1 ano para executar certas coisas, aí a distância começa a ficar muito grande. E essa distância, por isso que eu falei ano de cachorro, ela começa a ser alavancada. É que nem se a gente falar dos modelos, né? Se fizer uma comparativa um comparativo na parte de software, imagina você continuar usando o ChatGPT 3 e a gente já está com modelos que fazem chover, né? Então, é a mesma coisa, é modelo de 2023 e você está em 2026. Você tem hardware anterior, o hardware faz parte do processo para que você consiga também. Então, assinar uma IA, de você pensar na relação. Só que assim, é mais fácil a gente falar do que fazer, porque é uma questão mundial, né, de tentar equacionar a parte de regulação, e assim, bem recente a gente teve a encíclica, que foi, né, Do Papa Leão publicada do XIV, né? Papa Leão XIV, a Magnifica Humanitas, eu acho que é isso, né? E falando sobre a regulação, da importância de pensar, e ao mesmo tempo a gente tem a contrapartida do Oriente, que avança, tem a questão de você não ficar para trás, até tem posições aí do Peter Thiel e do fundador da Palantir, questionando que se você começa a regular muito e você começa a ter poder de regulação e fechar, né, que a gente falou agora de portinhas, o que acontece é que você acaba criando um outro estado autocrático, de as pessoas não poderem fazer as coisas porque está regulado demais. Então você começa a proibir. Então tem que ter um equilíbrio aí que não é muito fácil de achar, né? Dependendo do que você decide, você leva mais para o lado da dignidade, vamos esperar um pouco. Bem essa semana, a Modai, que é do Claude, ele fez um manifesto pessoal dele, falando que a gente deveria parar algumas coisas. Isso já foi feito também por Elon Musk e por outros, dizendo que está muito rápido esse ritmo e, eventualmente, não se sabe as consequências que isso vão ter. Então, a gente tem alerta dos dois lados, né? Tipo, eu preciso continuar porque se todo mundo não para junto, como é que faz? A gente fica frágil. Agora, se todo mundo continua nesse ritmo, sem ver para onde está indo de maneira adequada, a gente também fica inseguro, também tem uma fragilidade aí. Então, achar esse equilíbrio, eu acho que hoje é um dos maiores desafios que a gente E eu está. acho que esse acordo global ele é meio impossível, né? Não, Hum. eu acho que assim, os governos eles precisam, eu acho que agora estão olhando IA como uma questão de estratégia nacional e de segurança nacional. E isso é um fato. Então, quanto mais você entender como isso, o impacto que isso pode gerar no curto e médio prazo, ele é extremamente estratégico para qualquer tipo de governo. Mas como toda estratégia, se você demora para implementar e demora para tomar algumas decisões, e aí essa linha tênue, ela tem coisas que são relativamente simples de fazer, então você estimular o ecossistema, você estimular startups e tudo mais, isso é uma coisa. E a outra é, poxa, você pode sair inventando qualquer coisa em qualquer área? Eu vou começar a inventar um monte de coisa na área de saúde, ou tomar decisões na área jurídica, dependendo do caso.
mas a gente está alguns passos atrás, sabe? Uma coisa, por exemplo, que chamou a atenção, até pouco tempo atrás, a gente tinha autoridades, tanto do setor público ou empresários, que na sua conta pessoa física, de um ChatGPT, de um Claude e tudo mais, estava subindo um monte de informação que supostamente não, que não poderia ser compartilhado com ninguém, e ele não, olha, eu não posso compartilhar com você aqui do lado, mas você está compartilhando com Todo um mundo. monte de gente. E aí a gente está falando uma coisa de, não sei se é letramento, mas é de educação. O brasileiro tem uma qualidade absurdamente boa, que a gente consegue adotar coisas rápidas, como brasileiro. Mas a gente também tem um problema com isso, que a gente não se educa tanto para entender as consequências, um pouco do que a Marta falou. Eu acho que o Brasil é um país gigantesco, e a gente tem vários Brasis aqui dentro. E normalmente, quando a gente faz um serviço para atendimento ao público e tudo mais, esse serviço ele é meio que feito em São Paulo, vamos colocar assim. Se eu fosse definir qual é a origem de um chatbot que está conversando com a gente, ele tem uma idade X, ele não é adaptado a todos os brasileiros. Ele é o que é o contexto de um centro urbano normal. A gente lançou, junto com a NVIDIA, um negócio chamado Nemotron Personas Brasil. Ele é um conjunto de datasets público, ou seja, open source, todo mundo pode baixar, a gente lançou em janeiro, onde a gente criou 6 milhões de personas sintéticas brasileiras, que, Nossa, que legal. que refletem a população brasileira inteira, para a gente aprimorar modelos, a gente melhorar a personalização disso. O que isso na prática, junto com uma IA nossa que entende tudo que é sotaque? Imagina que na prática, você lá do Acre, você do Rio Grande do Sul e você do Rio Grande do Norte, a IA que vai conversar com você, ela sabe o que é ser de cada um desses lugares. Imagina um serviço público que eu consigo impactar você, conversar, entendendo o seu contexto sabe aquela sensação de pertencimento? Você passa a começar a gerar isso. E isso gera mais empatia, mas gera muito mais resultado na prática, porque a gente começa a conhecer mais profundamente o que a gente nunca teve tempo ou recursos para fazer. Isso já é possível agora. Então, imagina daqui 3 anos, gente, você vai estar conversando com IA. Hoje a gente já tem IA que conversa estado da arte, em sotaques diferentes, brasileiros, e entende qualquer coisa. Quando a gente foi criar a nossa primeira IA de interpretação de texto, de áudio, ela não entendia nenhuma gíria, porque o nosso primeiro teste foi no Rio Grande do Sul. Eu falei, olha, não tá funcionando. Ele falou, porque é outro, quase um dialeto. Não, isso aqui é Brasil, gente. E aí você tira essa IA, e aí a gente conseguiu contemplar o Brasil inteiro. Isso é bobo, mas não é bobo, sabe? Porque você está conseguindo entrar em todas as camadas. É difícil você ter uma tecnologia que ela vai ter impacto nos 215 milhões de brasileiros. Você está tirando atrito, né? Eu lembro com as interfaces de voz, meu mestrado lá no outro, né, outra vida, era sobre interfaces de voz na internet. E aí, quando você conversava, era conversar mesmo, não era só você ter palavra-chave que as URAs faziam, né? E eu lembro que um dos testes foi esse, porque também as tecnologias eram importadas. E tem um lugar que fala, quando você fala lá o seu CNPJ, a gente fala 1000 ao contrário, não sei o que, papá. Tinha um estado que falava mir de ré. E a... E aí, não, na época, né, os sistemas de voz, eles não conseguiam entender. Então, você tinha que treinar e tirar essas nuances. Isso faz diferença. Agora, por que isso é importante? Porque ajuda a tomar decisões melhores também. Às vezes parece que não. É que nem quando você faz uma busca no Google de coisas que são gerais. É muito fácil você achar uma solução geral de coisas que todo mundo precisa. Quando é uma coisa mais específica, você não acha. Numa área específica, você não acha. Você procura, vai, como assim? Não tem, não tem mesmo, porque o que ganha relevância é o geralzão. E isso faz diferença. E até vou dar um exemplo: meu irmão mora na Itália, né? E tem coisas que você nem imagina que no outro país. Primeiro, no Brasil a energia é super barata comparando com outro país. Então, quando ele mudou para lá, se você for fazer um teste de melhores soluções, a daqui é totalmente diferente lá. Aqui, se você instalar um negócio que usa energia elétrica, é ótimo, tem sol, tem esse negócio. Lá não. Além disso, aqui a gente não tem inverno rigoroso com neve. Então, a forma como você constrói piso, como você faz coisas, é tudo diferente para fazer reforma. Então, se você pensar nisso em escala maior de tudo, de alimentos que estão disponíveis, de materiais, a forma como você faz, se isso já fica no contexto, você ganha muito, não só no pertencimento, mas de soluções mais adequadas para cada contexto, né? Contexto é rei. Muito bom. Nelson, vamos encerrar, mas antes queria uma dica de um filme ou uma série que você gosta, um livro que você recomenda, para quem está acompanhando a gente aqui nessa discussão e quer aprofundar.
Eu acho que o que está acontecendo hoje no mundo, a gente está vivendo uma mudança de paradigma gigantesco, a gente está numa outra revolução, a gente passou pela Revolução Industrial, a gente passou por algumas coisas. É, Para mim, eu acho que mais do que um livro específico, porque os livros vão ficando meio desatualizados dentro da evolução, a gente tem, por exemplo, a gente tem um livro que o Peter Thiel lançou, que é um livro que tem uma visão que eu acho que é muito interessante. É uma visão cêntrica americana em relação a IA e o papel da IA. Ele fala de soberania, ele fala de segurança, só que ele fala sempre a ótica americana. Mas eu acho que qualquer analogia que a gente começa a olhar lá é um pensamento crítico, é um pensamento que reflete muito o pensamento global do que está acontecendo, e esse passa a ser, acho que um livro interessante, mas a minha sugestão principal seria você participar de alguns podcasts, você ler, você escutar alguns podcasts. Como esse, por exemplo, que é É. maravilhoso. Mas o porquê disso? Porque como está tudo muito tempestivo, eu acho que beber da fonte, você conversar, você escutar o que está acontecendo na prática, porque muito do que eu acho que a gente tem dois tipos de IA. Uma IA que que a Wide está desenvolvendo, que é a IA no edge da inovação. Eu estou preocupado com o que está saindo ali na frente. O meu gênio CTO, que é o Rodrigo Malossi, ele está olhando para o futuro da IA que a gente nem pensou direito ainda, para os desafios ali na frente. Mas o dia a dia, que é para todo mundo, a gente aprender com exemplos das outras pessoas também. Não é só em livro que eu vou aprender, mas com as experiências que estão sendo compartilhadas, com as soluções que estão sendo escolhidas do desafio que eu estou enfrentando. Lembrar que aquilo que eu falei, a tecnologia ela é relativamente semelhante, independente da aplicação que eu estou fazendo. Então eu posso estar achando soluções, eu posso estar descobrindo como eu posso melhorar o meu negócio, simplesmente num compartilhamento de uma experiência que um empresário está vivendo ou um gestor público está vivendo no podcast. E a gente está vivendo numa era que tem muito podcast, tem muita coisa, não serve para muita coisa, mas tem muito conteúdo muito bom. E eu entraria. E esse aqui é um belo exemplo. Eu sou ouvinte, futuramente, e sou mesmo, tá? E isso é legal porque me coloca antenado com muita coisa. Eu participei de alguns podcasts ao longo do último ano, e uma coisa que me trouxe é o feedback, às vezes, vem no LinkedIn da vida ou no Instagram, fala assim, cara, você falou um negócio, agora que eu entendi, porque agora eu estou vivendo o desafio. E aí, só que a pessoa usou a ficha, caiu, ela demonstra um pouco A idade. a idade, mas assim, eu entendi o que eu preciso fazer. Então, meu conselho era um pouco mais genérico. Tem esse livro do Peter Thiel, eu não estou lembrado do nome exato, mas ele é bem importante porque ele dá um contexto de alguém que é, sim, um player extremamente relevante no mundo Relevante, opa. inteiro, tá? Você não é obrigado a concordar ou discordar com ele, mas é interessante você saber o que um cara desse está pensando no mundo agora. E até é interessante essa colocação que ele faz, porque livro, eu acho que mudou de papel. Toda vez que entra uma tecnologia nova, ela modifica o papel das outras, do ecossistema de maneira geral. Isso aconteceu com a fotografia, que muda o papel da pintura, depois a televisão, o cinema primeiro, que modifica o papel da fotografia. Continua existindo, mas com uma outra percepção. E como eu sou autora de livro, por que o podcast, e estou num podcast, né? Por que é tão importante e relevante? É exatamente isso. O livro é um pensamento mais profundo. É para te ajudar a entender coisas que envolvem transformações sociais profundas, forma de pensar, se educar. O podcast, ele traz uma discussão que não é tão curta quanto uma notícia, tem visões, fatos e, né, recortes que te ajudam a ficar atualizado. Então, que é diferente do espaço da palestra, que a palestra ela te ensina com um script já mais ou menos feito a priori, não tem a participação de várias mentes. Então, hoje, eu acredito que cada mídia que a gente tem um papel importante para complementar a nossa forma de pensar, trazendo atualidade com um pouquinho mais de profundidade, que é o podcast. Nas mídias sociais, se você treinar bem seu algoritmo, não deixar ninguém estragar seu algoritmo, não clique em vídeos de gatinhos, não clique em situações de nada de engraçado, mas o que você quer, ler os livros adequados, você consegue criar um ambiente bastante rico e bastante poderoso para te ajudar a acompanhar essa transformação. E eu vou dar uma dica, vocês vão me desculpar aqui, pessoal, porque acho que eu já dei essa dica de filme, de série, umas 10 vezes, eu vou dar de novo. Acho que é a minha segunda maior paixão. A terceira. A primeira é Star Trek, que vocês sabem. A segunda, eu acho que é Altered Carbon, mas Pessoa de Interesse. Especialmente depois que eu vi, não é? Ó, viu? Ele também concorda comigo. Ó, quem está só ouvindo, ele falou. Pessoa de Interesse, que tem 10 anos, mais de 10 anos, era de 2011, 2012, retrata exatamente, especialmente para esse episódio aqui,
a situação de geopolítica, de controle, de necessidade de a gente entender o que está acontecendo. Então, de novo, eu vou insistir para que você assista Pessoas de Interesse, e todas as temporadas são excelentes, tá? Que é uma coisa rara de acontecer com séries. Nelson, te agradeço demais a Eu também, muito participação. bom. Foi uma conversa muito boa, elucidou muita coisa aqui pra gente do que tá acontecendo no Brasil, pra onde a gente tá indo. Valeu mesmo. Muito bom. Obrigado demais. Estou sempre à disposição. Muito bem. Agora a gente vai para aquele quadro em que a Marta ativa ali o nosso radar, a gente fica olhando o que a gente precisa prestar atenção, né, Marta? Os sinais de futuros. Sinais de futuros. Eu vou trazer uma notícia, né? Lembrando que os sinais são aquelas coisas que acontecem e estão mostrando sementinha de para onde vai. E começa com uma notícia que a China começou a criar RG, né? Ou seja, um ID, identidade, para robôs. Todos os robôs lá passam a ser cadastrados. E ela começa a considerar os robôs como um ativo estratégico também nacional. Por quê? Porque os robôs, eles têm, que nem carro passou por isso, a aeronave passou por isso, além da situação, óbvio, de você começar a ter muito robô que a gente deve ter nos próximos anos e poder causar um acidente, você tem que saber quem é o responsável, rastrear isso daí, mas tem a questão também de que robô tem câmera, robô tem microfone, robô tem vários ativos para monitoramento de ambientes que são estratégicos também. E isso está conectado muito com uma nova grande onda, que é a próxima onda da IA, que é a IA física, né? Que é a IA nos ambientes com autonomia. Autonomia é você poder estar no ambiente físico e interagir, né? E aí essa é a próxima onda de IA, que é por meio dos robôs. Então, percebendo que a gente deve ter nos próximos anos, com esse ano de cachorro, né, mais acelerado, a gente também deve ter aceleração. Até recentemente, eu postei lá no radar, no meu Instagram, uma pessoa em tempo real dançando daquela maneira que eu não sei dançar e acredito que 99% da população mundial também não, e os robôs com motion capture, né, com delay assim de segundos, dança igualzinho ela. Então, esse é o cenário que a gente está indo, de habilidades explodindo no planeta. Olha só. Bom, futuramente vai ficando por aqui. Então, a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode falar com Marta no Instagram, @MartaGabriel. Pode interagir com a gente também na hashtag FuturamenteCBN. Mandar e-mail para futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, edição de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves. Os trabalhos técnicos são do Cláudio Antônio e da Isabel Gomes, a coordenação do Tiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a semana que vem.